Aleluia. Bom dia, irmãos. A paz de Jesus. Amém? Que ambiente maravilhoso, não sei se você percebe, mas há nesse lugar um ambiente de vida de Deus. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã com liberdade. Amém? Estava aqui no louvor, Deus estava ministrando algo no meu coração. Eu queria começar falando por isso aqui, né? Hoje aqui nessa manhã. Eu queria te falar, não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Sabe, tem pessoas passando por algumas situações aqui hoje que elas estão desistindo de situações que Deus não desistiu. Sabe, a banda estava ministrando aqui, haja o que houver, venha o que vier, irás o quê? Prover de novo. Sabe, irmãos, eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas eu quero te falar nessa manhã, não desista do que Deus não desistiu. Há provisão dele para gerar coisas que você perdeu, coisas que você acha que não é capaz mais de ter. O Senhor está gerando em você nessa manhã, para que você possa continuar firme no Senhor. Diga amém. Amém, irmãos? Então eu estava meditando sobre o que pregar, e um líder aqui da Rede Jovens, né, o Matias, ele cursa Direito, né? Ele se acha. Brincadeira. Brincadeira, ele não está aqui, mas eu estou brincando. Mas aí, ele, no começo do ano, ele mandou uma mensagem para mim. Ele comentou uma vez de uma conhecida dele da faculdade, falou, meu, a menina é rica, Lucão. Ele chama de Lucão. O pai dela é empresário, a menina tem um carro de mais de 200 mil. Falei, daí? Ela tem um apartamento top, não sei o quê, comentando assim, né, e tal. Da pessoa, passou alguns dias, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Falei, irmão, você não sabe o que aconteceu. Sabe aquela pessoa que eu comentei com você? Se suicidou. Ela pulou do apartamento dela. Um apartamento de rico, do carro de rico, e ela se suicidou. E aquilo mexeu comigo. Como pode uma jovem, cheia de vida, cursando uma faculdade promissora, com toda a condição na mão, leva ela a pular de um prédio, ligou para a prima, falou, olha, não dá mais, deixou gravando e pulou. Que absurdo. E aquilo mexeu comigo. Sabe, umas 2 semanas atrás eu recebi outra mensagem dele. Eu falei, mano, eu vou te bloquear no meu WhatsApp. Não dá. E ele comentou que na mesma sala de aula, em menos de 300 dias, agora um outro amigo dele se suicidou também. Um rapaz de 26 anos. A família chegou em casa, a irmã perguntou por ele. O pai falou, acho que está lá em cima brincando com o cachorro. E a hora que o pai subiu lá em cima, lá estava o jovem enforcado. Se enforcou. Sabe, Deus estava ministrando isso no meu coração, porque nós olhamos muito para fora. Nós olhamos muito para o mundo e nós sabemos que nós temos que alcançar o mundo. Amém, irmãos? É o título da nossa campanha. Chamados para fora. Mas sabe, Deus começou a ministrar no meu coração. E dentro da igreja? Como que os irmãos estão? Sabe, você se preocupa tanto, nós temos que alcançar, temos mesmo, nós temos que ir lá pregar, temos mesmo. Mas sabe, irmão, como que você está? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Pelo que você está passando? Sabe, o Senhor foi ministrando sobre isso no meu coração. Eu quero voltar a frisar, por favor, não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Todos nós passamos por lutas na nossa vida, amém? Acho que é isso que torna a vida interessante. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente quer desistir no meio da luta. A gente quer abrir mão no meio da luta, sendo que Deus ainda não desistiu de nós. Deus não desistiu de nós. Por quê? Porque nós olhamos o meio, mas Deus, ele sempre enxerga o quê? Deus enxerga o final. Quando nós olhamos o meio, nós queremos desistir por conta do meio. Mas Deus, ele permanece, porque ele enxerga o quê? O final. Sabe, eu queria que nessa manhã o Senhor pudesse abrir os teus olhos, tocar o teu coração, em nome de Jesus. E eu queria ler com você, abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Amém? Vou contar aqui é quando Jesus está prestes a ser crucificado, a passar por toda a situação ali antes da crucificação. Então no versículo 36 está escrito assim, então Jesus, ele foi com quem, irmãos? Com seus discípulos. Fala assim, Jesus não andava sozinho. Então olha aqui no versículo 36 ele fala, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani.
e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, Deus me levou para essa passagem aqui, irmãos. Eu estava meditando nela. Sabe quantas vezes eu e você, no meio da caminhada, não nos sentimos como Jesus se sentiu aqui no versículo 37. O que a palavra diz aqui no versículo 37? Diz assim: levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe, irmãos, quantas vezes na nossa vida você está vivendo? Você está trabalhando, você está sustentando a tua família, você está correndo atrás dos teus sonhos, mas por algum motivo, quando você percebe, você começou a se entristecer e a se angustiar no seu coração. Sabe, você olha para você e fala: meu Deus, eu sou muito carnal, eu estou triste. Não, Jesus, que era o próprio Deus, no dia de luta, ele também se entristeceu e se angustiou. Sabe, talvez você veio para cá nessa manhã, alguns talvez veio com muita gratidão, outros vieram muito felizes, mas talvez você entrou aqui com o coração triste e angustiado, com muitos porquês sem resposta. Mas sabe, nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para falar no teu coração, para falar que toda a tristeza e toda a angústia que você tem sentido nesses dias, você não está sozinho, haverá provisão do Senhor para a sua vida. Sabe, portanto, se você chegou aqui nessa condição, irmão, eu quero que você abra o teu coração. Mas sabe, se você não chegou aqui nessa condição, também quero falar que essa palavra também é para você. Por quê? Porque de um lado você pode ser como Jesus, seu coração estava angustiado. Mas talvez você era como Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Você vai ser como as pessoas que caminham com aqueles que estão angustiados. Então, portanto, abra o seu coração. Sabe, a primeira coisa que eu queria mencionar aqui nessa manhã, aqui no versículo 36, Jesus fala o quê? A Bíblia fala o quê? Que Jesus foi com os seus discípulos. Então a primeira coisa que eu queria falar, irmão, tenha pessoas do seu lado. Deixa eu te perguntar, que tipo de pessoa você é? Você anda sozinho ou você anda acompanhado? Você prefere a solidão? Você prefere estar envolto de pessoas? Sabe, irmãos, é um grande problema quando nós andamos sozinhos. Por quê? Porque nós não temos com quem abrir o coração. Nós não temos com quem compartilhar, nós não temos para quem falar. E sabe, irmão, a pior coisa que tem é uma pessoa que vive sozinha. Às vezes eu compartilho com a Andresa, né, sobre a minha mãe. A minha mãe é divorciada. E aí eu casei, sou filho único, não sou mimado. Só danoninho com cream cheese de brincadeira. E aí, poxa, casei, aí minha mãe ficava: e agora? O que eu faço? Isso me tocava, porque inevitavelmente eu não posso ser aqui a minha mãe ter uma vida às vezes solitária. Não tem com quem. Vamos sair, mas com quem? Vou viajar, mas com quem? Não que eu não possa sair, tá, irmãs? Que filho ruim. Mas sabe, irmãos, eu comecei a perceber que a solidão é a pior coisa que existe na vida. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de uma boa casa, não é não poder viajar, mas é estar sozinho. Nem Jesus, que era o próprio Deus na eternidade, viveu sozinho. Nem Jesus, quando veio à terra, andou sozinho. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser corpo, para ser igreja. Sabe, talvez você venha aqui todo culto, todo domingo, você vai passar ela toda semana, mas você não pergunta para o irmão do teu lado: como que você está, mano? Está passando alguma luta? Como que eu posso te abençoar? Eu posso orar por você? Fala comigo. Você não pergunta. Jesus, que era o próprio Deus, ele tinha pessoas caminhando com ele. Mas você não. Você acha que você é mais forte que o próprio Deus. E você fala o quê? Eu vou vencer tudo sozinho. Eu vou dar conta sozinho. Ninguém tem a ver com os meus problemas. De fato, irmão, ninguém tem a ver. Mas nós podemos orar por você. Nós podemos chorar com você. Sabe, para de andar sozinho. O que significa a palavra Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Sabe, talvez você tenha passado por dias onde você tem sido esmagado. Esmagado pela pressão, esmagado pela condição, esmagado
pela situação da vida. Mas sabe, o seu esmagamento vai produzir algo, vai produzir um suco de fruta. E aí todo mundo odeia o Cris, o suco de fruta. O seu esmagamento vai produzir algo proveitoso para a sua vida. Mas sabe, irmãos, você não pode passar por isso sozinho. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, e aí eu descobri que meu pai traía a minha mãe. Eu amo meu pai, tá tudo certo, minha mãe já perdoou. Mas lembro que tempo ruim. Eu sei que você vai falar, você tinha 12 anos, você brincava de Hot Wheels. Não era, irmão, não menospreza o adolescente. Mas que tempo difícil, sabe, irmãos? Glória a Deus, porque eu tinha uma coisa chamada corpo de Cristo comigo. Aquilo me sustentou naqueles dias, aquilo me abençoou naqueles dias, e aquilo proveu algo abençoador. Hoje eu tenho uma família abençoada, vou ter uma filha, vou ser um paizão, como eu já sou um maridão. Nessa hora só o homem da minha esposa importa. Mas sabe, aquilo produziu algo bom, foi péssimo quando eu passei. Mas sabe, só não foi tão péssimo, porque eu não passei sozinho. E Deus trabalhou na minha vida. Sabe, talvez você está aqui, você está passando pelo seu Getsemane, meu irmão. Qual que é o teu Getsemane nesses dias? Qual é o motivo pelo qual você tem sido prensado? A pressão tem vindo sobre você. Eu quero te perguntar, você tem passado por isso sozinho? E se você tem passado por isso sozinho, eu quero te perguntar, por quê? Por que você não se sente corpo ainda com a gente? Por que você não se sente um com a gente? E sabe, irmãos, dentro disso, eu quero ministrar a importância da célula. Sabe, alguém vem visitar a gente, logo fala, mano, você tem que ir numa célula. Sabe por quê, irmãos? A célula é o meio de você se sentir inserido. A pessoa vem visitar a igreja, como que ela fica? Não sabe com quem. Acaba o culto, ela vai embora, porque não tem com quem falar, não sabe para onde olhar. É aquele sentimento ruim. Agora, quando você vai visitar uma célula, você chega e já tem alguém para olhar. Ah, o Tiagão está aqui. Ah, e aí, Tiagão? Não é? Então, irmão, a célula é o meio pelo qual você não precisa andar sozinho. Se você está se recusando a andar numa célula, a viver a vida da célula, você não entendeu o que é ver o corpo. Você ainda está querendo viver sozinho. Você está se achando talvez autossuficiente. Mas sabe, irmão, não há nada mais abençoador do que o poder da companhia. O poder de ter alguém junto com você, diga amém. Então sabe, nós como igreja, nós precisamos aprender a nos importar de verdade. Sabe, irmão, às vezes eu percebo que nós somos tão crentes que a gente não se importa de verdade. Sabe, você não vai a fundo no problema do teu irmão. Você não acompanha. Eu quero até dar um testemunho. Cadê o Carlinhos? Carlinhos está aqui? Olha lá o Carlinhos. Carlinhos é o brabo. O Saulo estava testemunhando lá no encontro. E o testemunho do Saulo me tocou muito. Porque eu percebi que às vezes, talvez eu não me importe de verdade. O Saulo falou que estava lá no encontro, estava com o peitinho chiando, coisa de filho único. Estava com bronquite, não dormiu a primeira noite. A segunda noite também não estava conseguindo dormir. E o Carlinhos percebeu o problema do Saul. Falou, Saul, você não está bem? Não, estou bem, sou fortão. Não se preocupa, Carlinhos. Ele falou que na mesma hora que ele falou, não se preocupa, o Carlinhos pulou da cama, já estava vestindo a calça, bora, vou te levar na farmácia. Eu falei, nossa, eu sou muito ruim. Se fosse eu, ô Saul, você está bem? Não, não é nada não, tá bom, Deus abençoe. Nossa, e lá na farmácia, estava lá na chácara, até achar uma farmácia ali, foi o quê, uns 300 quilômetros? Aí eu percebi, nossa, Deus, eu não me importo de verdade. Sabe, às vezes eu e você somos assim. Alguém não está bem do nosso lado, alguém não está bem na nossa cela. Você não está bem, ô irmão? Deus vai abençoar você, viu? Glória a Deus, fica firme e vai embora para a tua casa. Como assim? Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus se importava. E todo momento Jesus está se importando de verdade com as pessoas. Jesus está andando numa multidão, um monte de gente tocando ele. Mas a mulher do fluxo de sangue toca ele. O que ele faz? Ele para. Pera, eu estou me importando com alguém aqui. A Bíblia fala que Jesus está saindo na porta da cidade, uma mulher está saindo para velar o teu filho. E aquilo comove o coração de Jesus e ele para mais uma vez. Por todo o Novo Testamento a gente vê Jesus fazendo uma coisa, parando. Por quê? Porque ele se importava de verdade. Líder de célula, deixa eu te perguntar, você se importa de verdade com os membros da tua célula? Irmão, você que está sentado aqui hoje como corpo de Cristo, você se importa de verdade com a pessoa que está do teu lado? Deixa o Senhor Jesus gerar no teu coração amor e compaixão que há no coração dele, porque só assim nós seremos uma igreja prevalecente, viva e forte. Obrigado pelo seu amém empolgado. Amém? Então a célula é o lugar onde os nossos Getsêmanes se tornam menos complicados.
Se você não faz parte de uma célula, eu queria te desafiar. Vai lá ser corpo. Vai lá ser família. É uma bênção. Eu estava ministrando essa palavra, eu estava lembrando da célula que a Andresa liderou quando nós voltamos para cá. E aí começou uma célula. Estava o Iguinho, a Bia, o Baby estava, né? A Karina. Aí começamos a célula. Meu Deus, só crente velho. Isso aqui. Aí Deus foi trazendo o Tiagão, trouxe o Gustavo e a Ju, o Henrique e a G. Ele, tô aqui, eu também fui na célula. Eu sei, mano. Esqueci de ninguém? Senão você se lembra de mim. O Henrique, eu também, estou aqui tocando baixo. Foi agregando as pessoas. E sabe o que eu acho mais interessante? No dia da multiplicação, irmãos, todo mundo foi falando e nós chegamos a uma conclusão. Nós chamamos aquela célula de célula da restauração. Porque todos que passaram por ali foram restaurados, inclusive eu e a Andresa. Por quê? Todo mundo chegou lá num tipo de Getsemane, mas ninguém precisou passar no Getsemane sozinho. E no fim, todo mundo venceu. Sabe, irmão, você não precisa passar por nada sozinho. Você precisa ter gente que chora com você, mas gente que depois vai se alegrar com você. Portanto, se importe de verdade. Não ande sozinho. Diga amém. Amém. Nem Jesus passou pelo Getsemane sozinho. Você também não precisa passar. Amém? Segunda coisa, no versículo 38, diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus falou. Diga comigo, Jesus falou. E olha o que Jesus falou, irmãos. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Sabe, irmão, você precisa entender uma coisa. Falar é muito difícil, mas falar é libertador. Sabe, Jesus, ele era o próprio Deus. E ele falou o quê? Pedro, Tiago, João, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu estou muito triste, eu estou angustiado. O que Pedro, Tiago e João podiam pensar? Nossa, Jesus, você não é o Jesus Todo-Poderoso que multiplica pão? Como que você está triste? Você não é um filho de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Mas você está triste? Isso aí não tem coisa errada aí. E sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para os nossos irmãos desse jeito. Mas Jesus, que era o próprio Deus, abriu o coração. Agora você não abre. Você não fala. E sabe por quê? Às vezes você não fala por causa do teu cargo. Eu sou líder, eu sou discipulador, eu sou pastor, como que eu vou abrir o coração? O que vão pensar de mim? Eles vão achar que eu não oro o suficiente, eles vão achar que eu não busco o suficiente. Irmão, Jesus, que era o próprio Deus, abriu o coração e você não abre. Não, mas eu sou uma pessoa muito bem vista, eu tenho uma condição financeira muito boa, ninguém pode saber o que eu estou passando, que história é essa? Jesus, que era o próprio Deus, percebeu, eu estou triste e angustiado. E sabe o que eu amo na palavra? Olha o que Jesus fala. Fiquem aqui. Jesus, que era o próprio Deus, falou o quê para eles? Fica aqui comigo. Pedro, Tiago, João, por favor, não vai embora não. Fica aqui comigo. Eu preciso que vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe, irmãos, havia em Jesus tanto poder, mas também tanta humildade para falar, eu estou triste. Eu quero que você fique aqui comigo. Quero que você ore aqui comigo. E sabe, às vezes não há em nós essa humildade. Não há em nós essa percepção de que nós precisamos uns dos outros. De que isso é a vida da igreja. Sabe, irmãos, eu quero te encorajar no dia mal. Fala para o teu líder. Os líderes, um líder não, pelo amor de Deus. Fala para o irmão da tua cela. Fica comigo, mano. Ora comigo. Eu estou mal. São dias difíceis. Eu quero vencer. Eu estou desistindo, mas eu sei que Deus não desistiu, então eu quero permanecer. Fica comigo. Sabe, que nós possamos ter esse coração. Em Tiago 5,16 a palavra diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmão, você é justo. Quando Jesus morreu naquela cruz para te salvar, Ele te tornou justiça. Não há condenação sobre você, você é justo, presta atenção. Quando você ora, a sua oração ela é poderosa e eficaz, porque você é justiça de Deus. Portanto, se mova. Eu estava falando isso para os jovens ontem. A igreja não pode ser um lago. O que é um lago, irmão? Qual que é o ambiente de lago? Marasmo, parado. Isso é lago. Agora o que é rio? Caindo e vai. Isso é rio. A igreja de Deus do Senhor não é um lago. A igreja do Senhor é um rio. Portanto, se mova. Ore uns pelos outros. Irmão, está no louvor aqui, você fica só assim. Se mova, irmão. Irmão, tudo bem? Como que você está? Posso abençoar você? Posso orar por você? Sabe, se mova. Nós somos uma igreja viva. Por isso nós temos que expressar a vida, irmãos.
A lata já não ajuda, tem que pelo menos sorrir, né? As fotos saem tudo assim, ó. Fica legal. Ai, ai. Mas sabe, irmão, nós somos como um rio. E o rio, ele se mexe, ele tem vida. O rio joga para lá, joga para cá, toca. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus é espírito. E nós também somos seres espirituais. Mas há em nós uma parte física. Sabe, irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você é a parte física de Deus. Deus, ele mexe no interior. Mas quando você abraça, é Deus abraçando. Quando você ouve, é Deus escutando. Sabe por quê? Porque você é a parte física de Deus. Portanto, abraça os irmãos. Quando alguém vem no apelo, eu vou orar, eu abraço a pessoa. Por quê? Porque eu sou o abraço de Deus. Sabe, irmãos, que nós possamos ser como um rio e não como um lago. Nós possamos nos mover com intrepidez, com ousadia, no poder do Espírito Santo. Para quê? Para que a igreja seja consolada, para que a igreja seja fortalecida, para que os irmãos sejam alimentados, para que todos superem os seus dias no Getsemane. Porque, irmão, talvez você está aqui e você não está passando o Getsemane, mas você já passou. E se não passou, vai passar, porque a nossa vida é uma vida feita de Getsemane. Por quê? Porque o Senhor precisa liberar sobre nós situações para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer crescer. E não são dias fáceis, mas são dias pelos quais nós precisamos passar. Portanto, tenha com quem caminhar. Segundo ponto, tenha com quem compartilhar. Tenha com quem abrir o coração. E por favor, irmãos, abra o coração com quem tem palavra para te entregar. Sabe, você vai abrir com o seu amigo lá do mundo. Cara, ele vai te falar, não é fácil não. Tem problema isso aí, Mas sabe, quando você abre o coração com homens e mulheres de Deus, sabe o que ele vai falar para você? Sério, irmão, mas sabe o que a palavra diz? Quando a palavra é viva e eficaz. Quando alguém libera a palavra sobre você, a palavra se move em você, a palavra age em você. Portanto, abra o teu coração com quem tem palavra. Quem tem palavra? O irmão que está do teu lado tem palavra. Obrigado pelo seu amém empolgado. Você crê que você tem palavra? Diga amém. Amém. Diga, eu sou um cristão cheio da palavra de Deus. Amém? E terceira e última coisa, no versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Sabe, irmãos, mesmo Jesus sendo Deus, a terceira coisa que eu quero pontuar aqui, é que Jesus, no dia mau, ele foi para Deus. Sabe, irmãos, eu não sei o que está passando esses dias, mas é dia de você ir para Deus. Eu amo meu sogro. Fala para ele depois. Alguns conhecem aqui a história do meu sogro, pastor Arroz, pastor José Simões. Ô, vida sofrida. Por escolha própria, às vezes, né? E é assim, faz tempo que a gente não viaja, que ele não paga uma viagem para a gente, né, amor? Tem que conversar com ele sobre isso hoje. Mas toda vez que a gente ia viajar, vai no carro, não importa o tamanho da viagem, ele tem história para contar até chegar. E eu vou lá, sério? E vou perguntando. Ele me deu a filha, né? Agora tem que aturar. Brincadeira. Eu gosto das histórias dele. Sabe, tem algo que mexe comigo no meu sogro, que eu acho muito interessante. Fala, Deus, eu preciso ser um homem de fé desse jeito. E ele fala de algumas situações que ele passava na vida dele. Ele passou não sei quanto tempo, acordando de madrugada e orando. Fala que a maioria das vezes ele dormia. Mas ele levantava e estava lá, buscando até o Senhor trazer a solução. Hoje tem um monte de testemunho, que nem sabe explicar por quê. Mas foi fruto de dias que ele passou aos pés do Senhor no dia mau. Sabe, irmãos, o problema é que a gente se cansa de buscar a Deus. Nós vivemos na geração, como que fala? Do quê? Do imediatismo. Eu vou usar uma palavra mais do McDonald's, como que é? Vocês estão jovial, hein, galera? É a geração fast food. A criança de 1 ano e meio já está assim no celular. Você dá aula, o aluno já está pesquisando se o que está falando é aquilo mesmo. Fala, não, aqui está falando outra coisa. Aí você vai com Deus e você acha que Deus é o Google. Deus não é o Google, Ele não tem obrigação de te responder quando você aperta no Enter. Deus, Ele tem obrigação de te responder quando Ele quiser, porque Ele é Deus. E o nosso papel é crer, continuar crendo e confiando até que Ele responda. E se Ele não responder, continuaremos crendo, porque Ele é Deus. Sabe, irmãos, o dia mau é o dia de nós conhecermos o Senhor. Sabia que é no inverno que as raízes das árvores elas se aprofundam mais. Por quê? Porque elas precisam encontrar água. Você está passando por inverno, é dia de se aprofundar suas raízes.
Sabe por quê? É no verão que tem tempestade. Está lá num dia maravilhoso no verão, de repente, bum, tempestade. Aí começa a cair a árvore, sabe por quê? A árvore que no inverno não aprofundou raiz para encontrar água. O dia mau é dia de você aprofundar a raiz, meu irmão. Até você encontrar água. E sabe, eu acho lindo o fato de Jesus ir orar. Sabe por quê? Jesus era quem? Jesus era fala comigo, Filho de Deus. E olha o que a palavra diz em João 1,12. Contudo, aos que o receberam. Quem aqui recebeu o Senhor? Alguns não receberam. Quem recebeu o Senhor, diga amém. Diga, eu sou filho amado. Aleluia. E em João 1,12 fala, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Quem creu no nome do Senhor? Amém? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem aqui é filho? Jesus foi orar para Deus, não só porque Deus era Deus. Jesus foi orar para Deus porque Deus era o seu pai. Estou prestes a ser pai daqui a uns 20 dias. Se alguém tiver um calmante. Sabe, não sei se você já teve a sensação, você fala, vou trocar de carro. Aí o carro que você comprar, parece que você começa a ver toda hora na rua, não é assim? Caramba, toda hora. Nem quero mais, todo mundo tem. Agora parece que toda hora eu vejo pai e filho, toda hora. Cercado de pais e filhos. E eu reparo a atenção que o pai dá, como o filho se comporta. Sabe, irmãos, eu fico pensando, eu vou ter uma menina. Meu Deus, a princesinha do papai. Sou ciumento. Inclusive, se o seu filho tem 2 anos para baixo, tá zoando. Mas sabe, irmãos, eu fico imaginando se um dia ela estiver triste, chateada, ela vier falar assim, papai, acabou. Pode acabar o mundo. Quando ela falar, papai, acabou. Fala, filhinha. Tomara que eu seja assim mesmo, né? Papai, dá um tempo. Mas sabe, no meu coração, eu imagino que quando ela falar, papai, acabou. Sabe, irmãos, quando você fala papai para Deus, acabou. O problema é que você não fala. Se tivesse entrar no teu quarto, você ajoelhar e falar, papai, tá difícil. Papai, me ajuda. Jesus foi sincero, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, você está doido, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade. Sabe, irmãos, aprenda a falar papai. Sabe, eu lembro um dia, eu estava tendo um devocional, e Deus começou a falar muito no meu coração. Ele começou a falar assim, eu parei para te ouvir. Eu falei, como assim? E aquilo que eu mencionei sobre o Novo Testamento, ele foi me lembrando as histórias do Novo Testamento, a todo momento Jesus parando, sabe, irmãos? Quando você fala, ele para te ouvir. Portanto, no dia mau, vá para o Senhor, busque Ele, e você encontrará o consolo que você precisa. Você encontrará nele a provisão que você precisa. Para de achar, meu irmão, que a sua provisão está no teu dinheiro. Para de achar que a tua provisão está na tua saúde, sei lá, mano. Vai para o Senhor, pelo amor de Deus, vai para o Senhor. É como nós cantamos aqui, Ele vai prover de novo, Ele vai prover de novo. E quantas vezes for necessário, Ele vai continuar provendo. Sabe, eu estava meditando sobre isso e Deus estava falando comigo. Todos nós precisamos passar por uma experiência na nossa vida. Pelo menos uma vez, eu espero que você passe a sua vida inteira, mas pelo menos uma vez, você precisa passar pela experiência de ser constrangido pela bondade de Deus. Você já foi constrangido pela bondade de alguém? Estava lá, não esperava, alguém foi e te abençoou. Sei lá, nossa, obrigado, você fica até sem jeito, não é? Você precisa passar pela experiência de ser constrangido pela bondade. Já contei alguma vez esse testemunho, quando eu voltei de Araucária. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Vai acabar o seminário. Deus tirou um cara daqui, levou para lá, o cara morou 3 meses. Falou, estuda comigo aqui 5 dias. Passei numa entrevista. Deus me abençoou. Fui constrangido pela bondade de Deus. Não fiz nada, foi Ele. Mas sabe, irmão, eu lembro que os 5 anos eu orava. Falei no curso de maturidade, acho que foi no curso de maturidade, eu falei, Senhor, me dá condição de levar minha esposa uma vez por mês na Renner para ela comprar uma blusinha. Parece tão pouco, mas eu orava. Falava, Senhor, me dá condição um dia de poder pegar a minha mãe e levá-la para viajar. Sabe, quando você ora, você constrói seu futuro. Por que você não está orando? Por que você não está indo para aquele que vai prover de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes você precisar? Por que você está caminhando sozinho?
Por que você não está abrindo o seu coração? Por que você está desistindo do que Deus não desistiu? Sabe, irmãos, para que a gente seja uma igreja viva e se importe de verdade, nós precisamos ser cheios de compaixão. Eu estava aqui no louvor e Deus estava me enchendo de compaixão pelos irmãos. Porque se eu não tiver o poder de me colocar no seu lugar, eu nunca vou me importar de verdade. Portanto, irmãos, o Senhor está aqui nessa manhã para transformar a sua realidade. Sabe, quando nós continuamos lendo a história aqui, nós percebemos que Jesus volta a orar. Ele encontra os discípulos dormindo. Ele ora pela terceira vez. E quando Jesus volta, o que ele fala? Ele diz assim lá no versículo 46. Levante-se e vamos. Depois que você passa tempo com as pessoas certas, quando você compartilha o coração, quando você busca o Senhor, sabe o que Deus gera em você? Preste atenção em algo. Deus não está aqui para te livrar do dia mal. Deus está aqui para te dar disposição para passar pelo dia mal e vencer, porque você é vencedor. Quando Jesus termina de orar, ele fala o quê? Levante-se e vamos. Por quê? Foi gerado em Jesus disposição para passar pelo dia mal. Você está querendo desistir, mas eu quero declarar que nessa manhã o Senhor vai derramar sobre você disposição para passar o dia mal e você será vencedor. Alguém pode falar, Lucas, mas ele sofreu. Lucas, ele morreu. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Há um terceiro dia para mim e para você. Tem que passar. Mas vou passar pela prova? Não é um forró essa canção? Tem que passar pela prova, mas passa pela prova dando glória a Deus. Para terminar, quero ler o último versículo aqui. Queria ler 2 Coríntios 12, 9. Que diz assim: mas ele me disse, não foi outra pessoa, foi ele. A minha graça é suficiente. Fala comigo, a graça é suficiente. E Paulo continua dizendo, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te falar nessa manhã, a graça é suficiente. Sabe o que é a graça? A graça é o favor que você não merece, mas que Ele vai te abençoar. Tudo que você precisa para viver e vencer o dia mal, que você não tem, já está disponível para você, porque a graça está disponível e ela é suficiente. E para terminar, nós aprendemos na palavra que a fé é acompanhada de ação. Se eu creio, eu me movo. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venham a mim todos, não alguns, não os que acham, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele dá descanso, sim ou não? Mas para quem que Ele dá? Para quem? Para quem vem. Não há descanso para quem não se achega. O filho só recebe colo do pai se o filho for e deitar a sua cabeça onde? No colo. Se o filho deitar a cabeça numa cadeira, ele não vai ter colo de pai, porque ele está na cabeça na cadeira. Quer receber descanso? Vem. Se achegue, se aproxime. Existe graça disponível para você. Abra o teu coração, não ande sozinho, aprofunde as suas raízes e não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.